de hoje. E hoje vamos falar sobre relacionamento. É um tema que a gente gosta, assim, é um tema que muito profundo, né, para todos nós. É a questão de se relacionar com alguém. E o relacionamento de casal, ele é o palco das nossas maiores dores. O relacionamento de casal é onde emergem todos os nossos emaranhamentos. O relacionamento de casal é aquele que ativa todas as nossas dores. E para começar, que tal a gente iniciar com um exercício de presença? Por que que eu vou começar com esse exercício de presença? Já para trazer todos a conexão com esse campo que é forte de relacionamento de casal. A relação de casal, ela não é uma relação de ajuda, né? Porque relação de ajuda tem hierarquia. Então, alguém tem alguma informação, algum conhecimento a mais para trocar com o outro, para passar para o outro. Mas o relacionamento de casal, ele é é uma relação que ajuda no crescimento, que ajuda no desenvolvimento. Então, não é uma relação de ajuda, mas é uma relação que ajuda. E ajuda no sentido de quando a gente abre espaço para receber tudo que eu trago e que o outro traz. Então, quando eu olho para tudo isso, aí eu ganho força. Então, por isso que nós vamos falar sobre o amor que dá certo. Então, eu vou começar com uma meditação. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, se conectarem com o corpo de vocês. Então, procurem uma posição confortável e comece com uma inspiração lenta. Nessa inspiração, vocês vão inspirando profundamente, acolhendo o seu corpo. Então, perceba se tem algum ponto de tensão no seu corpo. Então, vai suavemente, suavemente deslizando, inspirando, soltando, expirando, soltando. Sinta seu corpo deslizando na cadeira, confortavelmente. Sinta todo o peso do seu corpo que está sendo sustentado. Sinta a cadeira onde você está. Sinta ao seu redor algum barulho que possa estar acontecendo do vizinho, ou sei lá, um cachorro latindo. Então, perceba todo o seu redor. E aí você leve a atenção para o seu coração. Então, você sinta aí o ritmo do seu coração. Apenas observa aí como é que você tá. Sinta aí o seu coração. Vai sentindo, dando lugar para tudo. Vai sentindo esse coração, dando lugar. Abre espaço para algo que eu vou trazer. Peça autorização para que você possa receber essas informações e repita internamente: eu me permito estar aqui. Eu respiro e acolho a vida como ela é, como ela veio. Perceba agora só o presente. E vamos lá falar sobre o relacionamento. E eu vou trazer aqui para vocês passos importantes para que o amor dê certo. Então, abram os olhos, se conectam comigo, então olhem para mim agora. Eu agradeço a cada uma de vocês por estar aqui comigo, se permitir, assistir essa aula. Vou trazer pontos sobre a percepção sistêmica do relacionamento. E eu já começo falando algo que todo relacionamento está a serviço de algo. E o relacionamento de casal, ele está a serviço da vida. É através de um casal que a vida passa adiante. Então, aqueles relacionamentos difíceis, eles também nos ajudam a olhar para algo que o sistema pede para ser visto, que o sistema está ali gritando para ser acolhido. Então, a gente precisa parar de enxergar os conflitos do relacionamento de casal como algo que nos impeça de fluir e de crescer. Não, esse relacionamento de casal, ele só precisa de um lugar, né? Ele só precisa
de um acolhimento, de perceber essa dificuldade como um avanço. Então, quando a gente começa a se relacionar, muitas pessoas, elas entram nessa relação armados, preparados para uma guerra. E aí, tudo que a pessoa fala, você não consegue ouvir, nem muito menos enxergar, porque você precisa se defender, você fecha seu coração. Então, para que a relação se desenvolva, eu preciso ouvir, eu preciso sentir, eu preciso enxergar, porque é um relacionamento de sistemas diferentes. Então, eu chego nesse relacionamento com a minha vivência, com o que meus pais com a vivência, inclusive, de relacionamento que eu vi dos meus pais. Então, o que que acontece? Como eu sei se o casamento está bom ou não? Eu vou olhar primeiro pelos efeitos, né? Então, eu preciso ver se está leve, se está fluindo. Então, quando não está fluindo, não está leve, eu preciso parar e observar esses conflitos. O que está acontecendo que está impedindo esse casamento de prosperar, de ser leve? Então, segundo os estudos de Bert, ele dá alguns passos, e é esses passos que eu quero falar com vocês hoje. Então, o primeiro passo é o fluxo do amor. Então, para que esse fluxo esteja equilibrado, gostosinho, eu preciso perceber como é que está o meu relacionamento com os meus pais. Como está o sim à minha mãe e o sim ao meu pai. Sim, o que a gente viu lá no relacionamento dos nossos pais, a gente traz para o nosso relacionamento. Se julgou, você provavelmente repete o mesmo casamento. Então, é entender que eu estou falando que eu preciso do meu pai e da minha mãe, e não do casamento deles. Eu preciso separar. O casamento deles é uma coisa, o meu pai e a minha mãe é outra coisa totalmente diferente. Quando eu escuto a minha mãe ou meu pai falando da relação deles, como é com a mulher deles, como é com eu estou ouvindo a reclamação do marido da minha mãe. Não estou ouvindo meu pai. São papéis diferentes. Então, é importante que eu perceba isso, que eu sinta, que eu entenda que isso é diferente, né? Que é uma relação, são papéis, são funções totalmente diferentes. E se esse fluxo do amor estiver interrompido com nossos pais, a gente vai bloqueada para o relacionamento. Então, eu posso me relacionar com alguém, mas eu vou de um lugar pesado, não é algo que flui. Então, um ponto importante é olhar para a nossa história com os nossos pais. Sim, tudo começa lá, tudo começa com pai e mãe. Então, eu já atendi muitas vezes pessoas que chegam e falam: Não, eu não vim aqui falar do meu pai e da minha mãe, eu quero falar do meu casamento, eu quero falar do meu marido. Não. E eu já vi marido pagando conta do pai, sabe? O pai, aliás, o marido da mãe, que traía a mãe, que não era, que tinha uma relação disfuncional com a mulher dele, não com a minha mãe. Então, lá existia alguma coisa. Eu vi isso e internamente eu vou para uma relação de casal onde eu acho que todo homem vai trair, que trai, todo homem tem um, né? E aí eu fico numa relação muito complicada com o meu marido porque eu estou desconfiada dele, porque eu aprendi que todo homem trai. E não é assim que acontece. Então, cada relação é uma. O que aconteceu no casamento dos seus pais não vai acontecer no seu. Vai depender da sua postura. Então, olhar para essa questão do fluxo é super importante. Por quê? Eu vou me relacionar com alguém e não contra alguém. Então, muitas vezes a gente começa a falar do nosso parceiro no sentido de contra, né? No sentido de parece uma disputa. Quem tem mais atividades, quem tem menos atividade. Então, não, quem faz mais na casa, quem não faz mais na casa. E se a mulher tiver nessa função de fazer muito pela casa e o homem só ser o provedor, desregula, porque não tem um parâmetro aí. Então, assim, é entender que é preciso se comunicar. Eu preciso entender como meu parceiro funciona. Se ele não gosta de falar muito pela manhã, ok, eu espero um pouco para falar mais à tarde, sei lá, em algum outro momento eu vou esperar o momento de conversar. Eu preciso conhecer a linguagem do meu parceiro. Então, tem até aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor, é fantástico. Então, eu preciso entender se é palavra de afirmação, se é contato físico, se é os presentes, se é atos de serviço, se é tempo de qualidade, eu preciso identificar qual é a comunicação. Vocês já perceberam que muitas de nós não sabemos nem qual é a nossa comunicação, nem qual é a nossa forma de amor, o que que eu gosto de receber, o que eu gosto de fazer? Então,
Isso a gente precisa, é o ponto número um. Então, focar aí no fluxo do amor, de entender qual é a comunicação. Então, melhorar esse ponto. Ponto número um, tá? E o casamento, eu escolho me comprometer com uma pessoa. Eu escolho ela todos os dias. Então, se eu estou no relacionamento exigindo algo, eu preciso observar se essa exigência eu não estou trazendo da minha família de origem. Porque eu não preciso ir para um relacionamento exigindo nada. Inclusive, eu falo muitas vezes o seguinte: se essa pessoa que você escolheu, né? Que você escolheu uma pessoa, se essa pessoa permanecer desse jeitinho, exatamente como ela é, sem mudar nada, você continua com essa pessoa? Porque muitas vezes eu caso com uma ideia, com algo que eu sonhei, não que eu sonhei, eu fantasiei daquela pessoa. Então, uma coisa que traz muita força para o relacionamento é enxergar a realidade como ela é. E a realidade, gente, ela é simples, ela é descritiva, ela não é hipotética. Então, não tem hipótese, não tem o e se. Ela é o que é descritiva. Então, se eu fico numa ideia de que essa pessoa precisa fazer tal coisa, essa pessoa precisa. Se eu continuar nesses ciclos de fantasias, eu não me conecto com meu parceiro ou minha parceira. Então, eu preciso estar conectada com a realidade. E a realidade é o que é. Então, essa pessoa, se não mudar, se ficar exatamente do jeitinho, tá tudo bem para você? Então, isso é um ponto muito importante que a gente não pode perder de vista, tá? Depois. Segundo ponto, segundo Bert, a ordem precede o amor. Então, eu preciso entender qual é o meu lugar dentro dessa relação. Eu entrei nessa relação querendo ser a mãe do meu marido, querendo não, assumindo o papel de mãe do meu marido, ou querendo ser uma filha, querendo atenção e cuidados do meu marido, eu tenho que tomar cuidado disso. Então, assim, eu tenho que observar como é que eu estou nessa relação, qual é o meu papel lá. E o relacionamento precisa de ordem, sim. Por quê? É a ordem que vai determinar a função de cada um dentro do relacionamento, né? E se fosse só o amor que mantesse o casamento, né? Que fosse o elo de conexão, a gente não percebia tantos casais se separando, né? A gente e cheios de amor, né? Porém, um amor que adoeceu. Então, é preciso ordem. Só que a ordem entre o casal é ombro a ombro. A gente chega junto numa relação, né? Então são direitos iguais, funções iguais, não importa se um traz mais recurso financeiro, se o outro é mais, não é disso, é de mesma altura, ombro a ombro mesmo. Tá os dois ali dispostos, com projetos em comum, olhando para a relação, tá? E aí começam as dinâmicas. Às vezes tem um relacionamento onde a mulher já traz um filho, ou o filho, ou o marido já traz um filho do outro relacionamento. Então, a mulher que entra numa relação dessa, ou o homem que entra numa relação dessa, ele tem que ter em mente que ele chegou depois. A criança chegou primeiro na vida da pessoa. Então, não há uma competição entre a filha do meu marido ou o filho do meu marido, não existe isso, porque não existe competição entre crianças e adultos, né? Não tem isso. Então, a prioridade vai ser sempre da criança, a criança chegou primeiro. E isso quando, dentro de um casamento, já chego com um filho de um outro relacionamento. Agora, se nesse casamento eu e meu marido nós construímos a nossa família e a gente tem filhos, o casamento é a prioridade e não os filhos. Então, muitas mulheres se perdem neste lugar de dar muita atenção à maternidade. A maternidade, ela tem uma função e um período. A mulher, ela não pode ficar nesse lugar por a vida toda. Não, ela precisa retornar para a parte mulher, para o feminino. Então, ela vai lá, atua como mãe, e ela. Eu não sei o que aconteceu, caiu aqui, mas já voltei, gente. Tá todo mundo me ouvindo bem? Já voltei. Caiu, mas voltou. Então, retomando ali, eu estava falando da questão da ordem que procede o amor, tá?
Será que voltou? Tá, tudo certo. Obrigada, gente, por me sinalizarem aqui. Eu não sei por que eu caí. Então tá. Continuando, então, na parte que eu estava falando, quando caiu, era com relação aos filhos do casal. Então, a mulher, ela precisa voltar para a esfera dela, né? E começar a cuidar da relação, não só ela, o marido, porque os dois, como eu falei, compram ombro, os dois são juntos ali, né? Então, o ponto número um é o fluxo do amor. O ponto número dois é a ordem na relação. E o ponto número três é o equilíbrio entre o dar e o receber. Aqui, o que que é o equilíbrio? Eu tenho que oferecer algo para a relação e receber algo da relação. Então, eu não posso chegar com uma nota de 100 esperando receber duas de 50. Não funciona dessa forma. O meu parceiro vai me entregar algo que ele consegue, que ele trouxe do sistema dele, e eu vou trazer, vou entregar algo do meu. Então, essa troca, nem sempre ela vai estar assim. Há um fluxo, mas há uma dança. Então, eu faço algo, ele faz algo, eu faço algo, ele faz algo, e a gente vai se movimentando desta forma. Não é assim, ele faz uma coisa, eu faço outra. Ele faz uma coisa, eu faço outra. Não é essa disputa. Não existe. Isso aqui também, gente, é a morte, né? Porque se um faz uma coisa, é neutro, né? Positivo com negativo é nada, né? Então, não é isso, é o fluxo. Então, eu tenho que perceber, também tenho que estar atenta a isso. Muitas mulheres fazem demais na relação, muito. Então, todo mundo que entra numa relação fazendo muito, não está fazendo sem esperar algo em troca. Ela espera ser amada. Ela espera o reconhecimento de outras pessoas. E quando a gente procura por reconhecimento, quando a gente espera ser amada, a gente está esperando ainda colo de pai ou de mãe. Então, tomem cuidado. Então, eu vou para uma relação para trocar e não apenas para receber. Mas também tem aquelas pessoas que não conseguem receber porque não é do jeito que elas queriam. Então, quem é assim? Que postura diante da vida nós estamos tendo quando eu quero receber do meu jeito? É uma criança birrenta, mimada. Então, eu tenho que observar como é que o meu parceiro consegue trocar comigo. Então, por isso que eu falo muito da comunicação na relação de casal. Eu preciso entender. Então, uma coisa bem legal é sentar e começar a observar junto com o seu parceiro, quais são os valores de vida, né? O que ele trouxe ali da família dele? E contar também o que você trouxe da sua. Contar sem julgar, tá? Eu atendi uma família uma vez em que a esposa gostava muito de fazer festas de aniversário. Então, para ela, era assim, algo muito importante, chegando a data, mesmo que fosse dia de semana, tinha que ter o bolinho, vinha assim, sabe? Só o pai dela, a mãe dela, ali os próximos, e assim, no dia era feito um bolinho, uma jantinha. Para o marido era um horror esse tipo de comemoração. Ele chegou a falar que ele ficava muitas vezes na garagem esperando, sabe, ó, atrasou, tal, esperando assim, já mais para perto, assim, só do parabéns e se despedir de todo mundo, porque ele não queria chegar do trabalho e encontrar aquilo, não era algo fácil para ele. Então, era preciso ali encontrar um meio termo entre eles e entender por que ele tem esse receio dessa festa, dessa comemoração. Então, a gente precisa também ouvir. Não sei se pode ser também um trauma, alguma coisa, e aí a gente tem que olhar de um outro lugar, eu tenho que acolher, mas assim, não é porque a pessoa não quer, é porque a pessoa traz algo. Então, ajuda muito quando eu olho para a dor que ela traz, tá? Então, o terceiro ponto é o equilíbrio entre dar e receber. O quarto ponto, segundo o Bert, são os objetivos em comuns, né? Os planos. Então, se eu entro numa relação, já começa o seguinte: o Bert tem uma frase que é assim: quem não assume o casamento, quem não vai lá, não registra, põe as coisas no papel, espera inconsciente, é lógico que não é consciente isso, espera por alguém melhor. Não é consciente isso. E às vezes, não sei nem o que é esse algo maior, mas eu não assumo aquele relacionamento. Então, mora junto, ou namora-se muitos anos, mas não consegue avançar, não tem plano, né? E eu preciso saber, porque isso, quando eu posso pensar coisas diferentes, eu posso ter desejos diferentes, mas eu tenho que ter um ponto de conexão. E eu já vi muitos atendimentos que, em muitos casos, o ponto de conexão são os filhos.
e ok, né? Porque se é algo que o Bert fala muito, é isso, né? Que o casamento, ele passa a vida adiante, o casal passa a vida adiante. Então, é normal que tenha esse ponto de conexão que sejam os filhos, mas às vezes os filhos é projeto só da mulher, ou às vezes é só do homem. E tem que ser algo comum, né? E eu tenho que respeitar a educação de um e a educação do outro, porque são formas diferentes. Ou eu sento e organizo como é que eu quero criar essas crianças, ou eu vou entrar numa eterna desavença, né? Um desautorizando o outro, não. Então, filhos, quando eles chegam, eles bagunçam a ordem que vinha lá no relacionamento, porque a gente precisa dar a eles a atenção, sair daquele lugar e voltar para o relacionamento. Então, eu preciso ter muito claro quais são meus planos, quais são os objetivos, eu preciso sempre estar nutrindo os objetivos em comum. Então, muitos casais prosperam quando tem algo em comum. Então, a viagem, a troca do carro, vamos sair, assim, saídas entre os dois para jantar fora, quando tem vivência, quando é gostoso eles estarem juntos, porque eles estão planejando. E para planejar, eu preciso ter os meus valores de vida. Então, se para mim a honestidade é algo muito forte, eu não posso ficar com uma pessoa que de vez em quando comete alguma infração, nem que seja de trânsito, sei lá, algo assim, que eu vejo que não é tão honesto. Então, se eu tenho os meus valores, se eu acredito na vida, eu não posso ficar com uma pessoa que acredita na pena de morte, por exemplo. Então, estou dando exemplos assim, mas cada caso é um caso, mas eu preciso alinhar os meus valores com os valores do meu marido. E isso não tem nada a ver com a questão religiosa. Eu só preciso entrar em acordo com quais são os meus valores. Ele precisa saber quais são os valores, eu preciso saber quais são os valores dele, né? Então, tem essa parte de planos e objetivos em comum, e tem o ponto alto de hoje, né? Que é a sexualidade saudável. Então, a grande potência de um relacionamento está nessa troca, né, de amor, nessa intimidade mais íntima. Então, aonde que o relacionamento se conecta e se torna forte? É na intimidade. E é algo que só dentro do casal, é algo muito deles. Então, eu posso ter um relacionamento, um casamento, bem amigável, mas não pode ser um relacionamento onde não existe sexo, porque isso vira uma amizade, vira algo fraternal. Então, existe uma grandiosidade aqui, né? De uma potência de vida. Então, a gente precisa olhar para essas travas, olhar para esses bloqueios. Então, são pontos em que o Bert traz que são pontos importantes e que muitas vezes a gente não para pensar, não para. Então, assim, meu relacionamento está em conflito, tá? Não tá legal. Em que etapa que eu estou? Será o que está faltando? Será que é o fluxo do amor? Será que é a questão da ordem? Será que é o equilíbrio? Será que eu não tenho planos em comum? Então, imagina você estar com uma pessoa que não tem um objetivo para daqui 5 anos, 10 anos. Como é que você vai ficar com essa pessoa? O que que vocês vão fazer? O que que vocês vão construir juntos? Para quando é assim? Ah, não, mas eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos, os dois, porque se for para um e não for para o outro, não vai funcionar. Então, eu preciso estar de acordo, tá? E lembre-se, se aquele parceiro falou que não queria ter filho e você de repente mudou de ideia, é preciso conversar. É preciso ver se esse casamento mudou de nível, porque o que eu percebo às vezes é que as pessoas acabam entrando em sintonias diferentes e aí um vai e o outro fica. Então é preciso ter esse acordo também, tá? Bom, e aí eu quero fazer um exercício para gente, exercício de percepção sistêmica para que a gente sinta, né, a força desse relacionamento. E para a gente fazer esse exercício, eu só preciso me soltar e permitir que a imagem acesse a gente, que a gente sinta, que a gente veja na mente essa imagem. E a partir dessa imagem, eu posso fazer algo novo, eu posso vivenciar algo diferente. Então, eu preciso sentir aí a imagem, trabalhar ela para destravar também algumas coisas dentro do relacionamento. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esses 5 pontos que eu falei, pode mandar no chat que eu respondo quando a gente terminar o exercício, tá? Então, fiquem tranquilas, ou depois pode me mandar a perguntinha, eu respondo também, tá? Fiquem sossegadas quanto a isso.
E vamos para o nosso exercício. O que que eu preciso para este exercício? O que que vocês vão precisar? Procure agora, novamente, um lugar, né? Vamos nos aconchegar aí na cadeira ou no sofá, sei lá, onde quer que você esteja. E nesse aconchego gostoso, vocês vão fechar os olhos, respirar profundamente. E nessa respiração, inspira pelo nariz, solta pela boca. Então, você vai sentindo a presença e percebendo o seu corpo, a sua respiração. Perceba as emoções, as sensações presentes aqui e agora. Evite todas as distrações. Agora não é hora de se distrair, é a hora de focar no corpo. Então, evite todas as distrações possíveis. Inspira, solta, perceba seu corpo, sensações, emoções, de olhos fechados, nesse momento em total permissão, disponibilidade e abertura, eu te convido a representar, a perceber, a visualizar a sua frente da forma que vier, a representação da sexualidade. Permita que através dessa imagem emerjam as emoções e sensações necessárias e possíveis para você. Se existir nessa imagem alguma dor ou algum desconforto, eu quero que você permita olhar além dessa imagem. Às vezes é um conteúdo inconsciente, não registrado na memória, mas presente na alma. Algo que talvez você tenha vivido, possa ter acontecido algo com você ou não. Foi vivenciado por alguém que veio antes de você. E você vai olhar para essa imagem e você vai dizer: eu vejo você. Eu te sinto em mim. E perceba no seu corpo essas emoções, essa sensação. Sinta em você. Sinta agora consciente no seu corpo. Para que esse fluxo de amor, de vida interrompido, possa voltar, possa ser restabelecido na alma. E que essa dor ou esse trauma não precise continuar vivo como forma de honra, e sim com um reconhecimento, uma reverência, uma gratidão. Agora você pode virar de costas para essa imagem. Quando a gente vira de costas para uma imagem, eu não estou me fechando para isso. Não, eu me despeço dessa imagem com gratidão. E eu olho agora para a minha vida, para o meu relacionamento atual. E caso você não esteja vivenciando um, nesse momento você equilibra as forças do feminino, as forças do masculino, para que você cure no seu coração e possa viver algo grandioso. Então, quando eu dou lugar, eu vejo, eu posso agradecer e seguir livre. E agora você vai olhar para o seu parceiro atual ou para sua parceira somente com o que é dela e somente com o que é seu. A história familiar dele com ele e a história familiar sua com você. E perceba como é olhar para ele sem tantos bloqueios. Ao lado de vocês, os objetivos, os valores em comuns aí de cada um, fisicamente, representado, junto também com a sexualidade, que agora pode ser vista e olhada com amor.
Talvez você sinta algo que o seu parceiro ou sua parceira queira dizer. Então, acolha isso no seu coração, sem pensar muito agora. Só acolha. Acolha a imagem, acolha esse olhar. Inspira profundamente pelo nariz, solta pela boca, devagarinho, amorosamente, vai voltando para o aqui e agora. Se tiver algum movimento que seu corpo esteja pedindo, um espreguiçar, um rodar de cabeça, algum movimento, você se permita sentir e observe a potência desse exercício. Então, eu preciso acolher a imagem que eu trago desse sistema, eu preciso dar lugar e não descontar no parceiro algo que talvez é de algum ancestral ou é de algum outro relacionamento que você viveu. Então, permita-se agora enxergar o seu parceiro do jeito que ele é e do jeito que você é, com a história que você traz também. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre relacionamento, pode falar, pode abrir, pode perguntar, fiquem à vontade. Ou se quiser mandar alguma pergunta, eu vou abrir o chat e vocês podem perguntar. Fiquem tranquilas aí. Eu recebi algumas dúvidas pelo Instagram e eu vou responder aqui algumas. E aí tem uma que fala assim, até anotei aqui para não esquecer, né? Que e quando o marido cuida muito da sogra, tá? Essa era a pergunta direta, assim. Meu marido cuida mais da sogra do que de mim. Bom, então olha só. Os grandes conflitos com sogra, quem administra é a nossa criança interior. E quando eu falo sogra, pode ser também a irmã do parceiro, ou sei lá, o irmão. Quando eu acho que ele está muito lá na família dele e eu vou lá criticar ou exigir a presença dele, então é a minha criança que está exigindo atenção. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Mas o fato é que eu não posso competir com a minha sogra. A vida do meu marido veio a partir dela. Então, ele tem uma dívida de gratidão. Então, a vida a gente não paga para trás. Então, por mais que a gente sinta essa vontade de pagar a dívida ou de cuidar dos pais, eu não posso fazer isso. Eu posso cuidar em uma necessidade, eu posso cuidar do lugar de filho. O que eu não posso fazer é ir do lugar de mãe da mãe. Se eu vou para esse lugar, eu não estou no meu relacionamento, tá? Eu estou em outra família que não a minha. Então, eu tenho que ir lá cuidar da minha mãe ou do meu pai do lugar de filha. E se meu marido está lá cuidando da sogra, ele está também no lugar errado. Então, lembra que quando eu comecei, eu falei da importância do lugar de cada um na relação. Então, esses conflitos, normalmente é porque estamos fora de lugar. Então, a gente precisa observar o lugar. Uma outra pergunta que eu recebi foi com relação a filhos, né? Então, a esposa, ela chega a ficar doente quando o marido, a cada 15 dias os filhos do marido vêm para casa e ela chega a adoecer, ela não tem vontade de sair da cama, então dá gripe ou ela sente um cansaço absurdo, então ela não quer ajudar a cuidar, tá? Então foi isso que ela escreveu. Que é algo tão pesado para ela que ela não consegue, ela adoece. Então, nessa situação, é importante dar lugar para essas crianças. E aqui é algo difícil de dizer, mas vamos lá. Você só tem esse homem porque a mãe dessas crianças não está mais com eles, né? Não está nessa relação. Então, eu ainda tenho uma gratidão pela pessoa que saiu da vida do meu companheiro. Então, eu preciso observar e entender qual é o meu lugar. Então, eu posso dividir ali o fim de semana, eu posso representar uma figura materna, mas eu não sou a mãe das crianças. Então, de repente, essa coisa de não me sentir ali,
não me sentir mãe das crianças, ou não me sentir acolhida pelo marido, é algo que põe em risco essa relação. Então, é preciso respeitar a criança que veio antes desse relacionamento, tá? Uma outra pergunta foi sobre, ela fala assim, meu casamento é uma guerra, né? A gente briga muito, a gente não se entende, eu não aceito nada do que ele fala, ele também não aceita nada do que eu falo. Então, nessa relação, quando há uma troca, no menos, onde tem um grita, o outro grita, sabe? Às vezes tem até uma questão de um empurra daqui, o outro empurra dali. Enquanto há uma troca naquilo que fere, ainda sustenta uma relação, ainda sustenta um casamento. Então, o legal, o interessante seria se os dois percebessem o fluir dessa relação, né? O trocar no mais. Então, houve algo, tem um conflito, uma guerra, porque um não cede, o outro não cede. Então, lembra que eu falei do equilíbrio? Então, às vezes um cede, às vezes o outro cede. Então, não é só um que cede, não é só o outro. Então, precisa ter um equilíbrio. Então, se vocês estão numa relação de troca, no menos, precisa voltar e equilibrar essa relação. A relação de casal, ela traz muitas dores anteriores. Então, às vezes, eu não me despedi de um grande amor. Sei lá, algo aconteceu e houve aí um desencontro da vida. Sei lá, às vezes foi para outro país ou encontrou outra pessoa. Então, às vezes eu não me despedi adequadamente do parceiro. Então, quando eu preciso elaborar muito bem essa separação de um antigo relacionamento para ir mais leve para o próximo. Às vezes eu trago algo de uma dor vivida nessa própria relação, uma traição que não ficou muito equilibrada, então eu preciso olhar se realmente aquilo houve uma compensação. Então, quando eu me sinto ferida ou quando eu sou ferida, eu preciso ir em busca do que equilibra nessa relação. Então, tem uma série de. Deixa eu só pegar essa pergunta aqui para continuar. Peraí. Como equilibrar a relação quando apenas um contribui financeiramente? O equilíbrio não é pago na mesma moeda. Então, é preciso valorizar o que você traz para a relação. Então, se foi o cuidado com a casa, ou o cuidado com os filhos, você está trazendo algo para essa relação. É, quando a gente tem, quando um precisa ficar em casa, por exemplo, ou assim, houve esse combinado ou não houve, por conta, sei lá, em algum motivo, alguém ficou com o financeiro e o outro ficou com outras responsabilidades, não é para competir quem faz mais, quem não tem uma medida, né? Assim, é o papel de um, é o papel de outro. Então, um ficou com a questão financeira e o outro ficou com outras questões, né? Os filhos, a casa e outras coisas, né? Então, não dá, não, lembra, quando eu comecei a falar de equilíbrio, não é uma nota de 100 por duas de 50. Então, eu tenho que entregar, se eu consigo entregar isso, é isso que eu vou entregar. Se ele consegue entregar a parte financeira, ok. Mas eu vou te falar que mesmo trazendo a parte financeira, ele também tem que estar no convívio ali da casa ou com as crianças. Porque muitas vezes o que a gente vê é que assim, eu entrego o financeiro, tá? E aí ele entra, sei lá, às 8 e sai às 6 da tarde. E o trabalho da casa, o trabalho dos filhos, é um trabalho que não tem uma hora para começar e uma hora para terminar. Então, de segunda a segunda. Então, não tem como equilibrar, entende? Então, assim, não é uma competição, tá? Então, espero ter respondido. É o que eu trago, é a minha contribuição. E a contribuição dele pode ser financeira, pode ser outra coisa, mas assim, não existe como equilibrar aí, tá bom? Bom, segundo ali as perguntas, bom, tem uma que eu vou ter que continuar, né? Que é a parte assim, quando só o homem procura. Só ele me procura, né? O que eu vejo, até em atendimentos e que já vi em outros cursos, é que existe uma entrega, às vezes, que não preenche. Então, a pessoa fica com aquela sensação de que fez e não abasteceu e não preencheu. Então, será que realmente você estava ali para aquela relação totalmente entregue? Então, se só um deseja, a relação está em desequilíbrio.
Por que que você não deseja mais o seu parceiro? Ou por que ela não deseja? Então, tem a questão também do dia a dia, do cansaço. Então, a gente tem até aquelas buscas, né? Ontem até na aula a gente conversou bastante com as meninas, né? Eu tenho um curso de segunda-feira onde a gente conversa bastante, né? Sobre a gente segue um livro e eu trago toda a parte sistêmica junto, né? Então ontem a gente acabou falando muito sobre isso. Então e aí a gente fica em busca, ai, qual é a média certa? Bom, vai depender de cada casal, vai depender do dia de cada um, mas uma coisa é fato, né? É preciso ter essa intimidade para que a relação cresça, né? É o único lugar ali é algo que só o casal pode fazer. Então, eu posso ter milhões de amigos, eu posso ter, mas é algo do casal, tá? Que mais que tinha de perguntas? Se eu controlo tudo, não tenho prazer. Então, tem algumas coisas na relação de casal que às vezes eu solto o controle, né? Mas tem algumas questões que a gente faz para avaliar se o relacionamento tá bacana, se é um relacionamento que leve a gente ao crescimento. Então, eu vou ler algumas perguntinhas para vocês refletirem aí sobre o casamento mesmo, sobre a relação. Então, esse parceiro que você está, ele. E aí vocês vão anotando, tá? É tipo um testezinho mesmo. Vão anotando aí o teste e deixa eu pegar aqui as perguntas. Essas perguntas, elas sumiram, né, para variar. Às vezes a gente quer um negócio pronto, você deixa e por algum motivo, sei lá onde foi parar, mas está aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Cadê as perguntinhas? São 5 perguntas. Espera isso. Vamos lá. Primeira pergunta. Vocês vão se fazer e vão anotar quantos sims vocês tiveram aí, tá? A minha vulnerabilidade é acolhida ou usada contra mim. Então, aquilo que eu não tenho de tão produtivo é acolhida ou vira uma ofensa, é usada contra você, tá? Pergunta número 1. Número 2. Eu gosto de quem eu sou quando eu estou com essa pessoa? 3. Esse é o tipo de relacionamento que eu gostaria que meu filho tivesse? Eu me sinto em paz quando estamos juntos? Essa pessoa me inspira a ser alguém melhor. Então, eu preciso olhar se eu estou num relacionamento saudável. Se eu identifiquei que eu não estou num relacionamento saudável, eu vou observar por que que eu estou nesse relacionamento. O que que eu ainda estou exigindo desse parceiro? Por que que eu não fui embora? Então, tem muitas pessoas que falam, ah, eu não fui por conta dos filhos. Não é. Ainda tem algo para ser visto. Ah, eu não fui por conta da questão financeira. Ah, eu não fui. Então, coloquem no papel qual é o motivo que ainda mantém vocês na relação, tá? É, eu vou colocar essas perguntas no grupo, tá? Para vocês responderem com calma. Pode ficar tranquila que eu coloco, tá bom? E a cada pergunta dessa, se você encontrou um não, reflita por que que não, tá? Eu acho que isso ajuda a gente a fazer um autoconhecimento. Mas não só o autoconhecimento para conhecer, para saber, não. É um autoconhecimento para você ter uma autoconsciência. Então, esse relacionamento não é saudável, mas eu estou aqui, ou vou permanecer aqui, ou sei lá, o motivo que seja. Você está consciente. E aí, dentro desse nível de consciência, você elabora o seu limite seguro, observa se dá para mudar algo nessa dinâmica de casal. Então, permita-se curar para que nessa relação esse amor possa florescer, mas se não for nessa relação, para que numa próxima esse amor possa ser ainda mais potente e que você possa seguir para um outro relacionamento leve, conectada com a realidade, sem fantasiar uma pessoa que não é, assim, conectada com a realidade. Tá? Quando eu quero muito mudar o outro, eu não estou conectada com o meu parceiro, com a realidade que eu tenho. Então, se permita ter esse autoconhecimento e
essa autoconsciência do que você merece. Não aceite migalhas, não entregue o seu coração para alguém espedaçar. Não, é sua responsabilidade entrar numa relação segura de si e não para ser cuidada, abastecida. São dois inteiros ou quase inteiros caminhando juntos. Não é aquela tampa da minha panela, metade da minha laranja, não. Você caminha com as suas questões e ele caminha com as questões dele. E vocês vão caminhando juntos. Então, se não está fluindo, é porque um está competindo com o outro, um está bloqueando o desenvolvimento do outro, tá? Então, eu preciso parar, reorganizar, observar se dá para seguir, aonde eu preciso mexer, para onde eu preciso olhar. E se for possível, fluir. Senão, a gente tem que se despedir dessa relação e procurar uma outra. Eu nunca vou, quando chegam aqui pedindo, eu vou me separar. A gente sempre olha se ainda existe a possibilidade, se ainda existe amor, porque muitas vezes é um amor que adoeceu, só tá fora de ordem, só tá fora de lugar, tá? Então, antes de desistir, faça esse pequeno teste, reveja esses 5 passos que eu passei para vocês. Só para fechar a aula, eu vou repetir os 5 passos. Então, o ponto número 1 é o fluxo de amor. Eu preciso ver como é que está esse fluxo, principalmente com o que eu trouxe do papai e da mamãe. O ponto número 2 é entender que o amor, a ordem precede o amor. Primeiro a ordem, depois o amor. Então, o casal precisa sim estar no lugar certo. 2 adultos, não são 2 crianças brincando de casamento. Terceiro ponto, o equilíbrio entre dar e receber. E esse equilíbrio é: eu entrego o que eu posso e eu recebo o que ele consegue me entregar. Então, não é o que eu quero, é o que ele consegue me entregar. Então, eu tenho que ter uma clareza. Aqui, no equilíbrio, tem muito a questão da comunicação. Eu preciso me comunicar muito bem. E o quarto ponto são os planos e os objetivos em comum. Se não tem planos em comum, não tem objetivo em comum, que futuro que vai ter essa relação. E o quinto ponto é a sexualidade saudável. Então, o casamento precisa ter intimidade, tá bom? Eu me despeço aqui de vocês. Vou deixar um espaço aberto no grupo ou no meu particular, se quiserem mandar as dúvidas. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês e farei isso outras vezes, tá bom? Apareço aqui de vez em quando para dar uma aulinha, nem que for curtinha, sobre algum ponto, tá bom? Se vocês tiverem temas que vocês querem que eu traga, é só me falar. E eu farei nesse formato aqui. Uma horinha que a gente para, eu trago uns pontinhos, a gente faz um exercício e é isso, tá bom, gente? Boa noite e depois olha lá no grupo, tá bom? Até mais, gente. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.